Shalom, irmãos. No estudo deste vídeo, eu quero falar sobre uma passagem em que o Mashiach, ele na verdade diz que a partir daquele momento, 5 estaria dividido em uma habitação. 3 contra 2 e 2 contra 3. Olha, irmãos, eu vou apresentar aqui, de acordo o que é mostrado nos manuscritos que não foram inclusos no que hoje chamamos de Bíblia, tá? Eu sei que é um assunto muito complexo para muitos irmãos, mas para aquele que tiver um pouco despertado, ele vai entender muito bem o que eu vou apresentar. Então, uma Matvídeo, você vai trazer uma interpretação sua, vai fazer um exegese? Não, de maneira alguma eu vou fazer isso, tá? O que eu vou fazer é o seguinte: pegar exatamente a passagem bíblica que está no Evangelho, vocês conhecem, vou apresentar a vocês, e vou levá-lo lá para os manuscritos das nossas irmandades primitivas que não foram incluso no que hoje chamamos de Bíblia. Lá onde dá toda a explicação, esclarece completamente os 4 evangelhos. Entendeu, não? Então lá é onde está claro. E mesmo as cartas de Shaul, de Quefas, enfim, todas as cartas do que compõe o que hoje é chamado de Novo Testamento, lá está claro, tá? Então, olha, eu espero que você vai conseguir desatar esse nó, tá? O nó não é o que eu vou explicar aqui, é a indagação que vai criar na cabeça de vocês. Se essa indagação você vai conseguir desatar dentro da sua própria mente, entendeu? Então desata este nó. Desata este nó, porque é a revelação, tá? Essa é a verdadeira interpretação em que o nosso Mashiach, na verdade, declaraste, porém, nos evangelhos, entendeu? Não. Então, olha, eu estou dando uma chegadinha lá para o vídeo não ficar longo, olha, vale a pena você permanecer? Sim, olha, é diferente, mas, olha, está de acordo à luz dos evangelhos, dos manuscritos, das nossas irmandades primitivas, que a Igreja Católica não incluiu na Bíblia. Entendeu? Não é uma coisa minha, não é uma exegese minha, não é uma interpretação minha. Então, compensa você ficar. Ouve direitinho e vai existir indagações em você. Tá, mas olha, é importante existir indagações, porque ninguém é dono de toda a verdade. Ninguém é dono de toda a verdade. Você pode ter uma quantidade de verdade, e eu ter outra quantidade de verdade, e outros irmãos aí, outra quantidade de verdade. Então a verdade vai se revelando aos poucos. Vai trazer indagação? Vai. Permaneça, tá? Olha, se você se despertar alguma coisa, dá um like. Se não despertar, dá um dislike. Deixa um comentário a favor ou contra, porque esse vídeo, irmãos, é indagador mesmo, tá? Todos os vídeos que eu fiz é indagador, tá? É indagador, é para ser favor ou contra, é exatamente isso, tá bom? Tô dando uma chegadinha lá para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Tô chegando no texto, tá bom? Para meditarmos. Olha, aqui em Lucas 12, versículo 52, o nosso Mashiach, ele faz a seguinte declaração para os seus discípulos, né? Ele diz o seguinte: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma habitação, 3 contra 2 e 2 contra 3. Olha, irmão, entenda bem claro. Quer dizer, existe uma habitação.
Existe uma habitação. Mas, porém, dentro dessa habitação estarão 5 divididos. 5 divididos. 3 contra 2 e 2 contra 3. Olha, sabemos que em algumas, principalmente na maioria das traduções bíblicas aí, eles colocaram a filha contra sua mãe, a mãe contra sua filha, o pai contra seu filho, o filho contra seu pai. Gente, existe uma controvérsia muito grande, porque aqui está bem claro, esses 5 que está na mesma habitação são 3 contra 2 e 2 contra 3. Então não tem nada a ver, tá? Isso foi uma alteração. Nós temos essas mesmas passagens, essa mesma passagem em vários manuscritos das Irmandades Primitivas. Eu vou mostrar aqui essa passagem, ela é esclarecida. Lógico, ela não está esclarecida. Eu vou dar um esclarecimento aqui desse texto, tá? Que na verdade aqui encontra em Pissofia, né? Que em hebraico Emuná Agramot, tá? Esse mesmo texto para entendermos o que significa, tá? 3 contra 2 e 2 contra 3. Quer dizer, estão divididos na mesma habitação. Olha, aqui na verdade mostra, eu não coloquei aqui para não ficar longo, tá? Mostra o Mashiach, né? Que na verdade ele fala sobre essa passagem aqui, e porém aqui, que nessa tradução tá como Maria Madalena, né? Lá é Miriam de Magdala, né? E no hebraico, né? E ela na verdade dá, a interpretação. Ela diz o seguinte para o Mashiach: além disso, a palavra que anteriormente nos falaste, acha que vim lançar paz na terra? Olha, acha que vim lançar paz na terra? Realmente o Mashiach diz isso, né? Mas não vim lançar divisão. Não, mas vim lançar divisão. Pois de agora em diante 5 estarão divididos em uma habitação. 3 serão divididos contra 2 e 2 contra 3. Isto é, aqui ela na verdade esclarecendo o que realmente significa essa declaração do Mashiach, tá? Aí ela diz o seguinte, tá? A Miriam, né, de Magdala, né? Miriam de Magdala, né? Que é Maria Madalena, nessa tradução. Ela diz: tu trouxeste o mistério do batismo ao mundo, e ele efetuou uma divisão no escopo do mundo, porque separou o espírito falsificador e o corpo e o destino, e uma porção. E a alma e o poder, por outro lado, ela se separou em outra porção. Isto é, 3 serão contra 2 e 2 contra 3. Bom, como vamos desatar esse nó? Será que temos coragem de desatar esse nó? Ah, mas que nó? O nó está aqui na passagem? Não. O nó vai ser nas indagações, nas perguntas que vamos fazer para nós mesmos. As dúvidas, as indagações que vai criar nas nossas próprias mentes. Será que tem como desatar esse nó das nossas consciências? Será que estamos preparados para entendermos isso? Então vamos começar, irmão. Primeiro aqui, olha. Analisa bem claro quem é, na verdade, esses 5 que estão divididos em uma habitação. Esses 5, primeiro começa aqui, ó. Porque o espírito falsificador e o corpo e o destino.
Então, olha, os 5 é o espírito falsificador, o corpo e o destino. Esse, na verdade, são os 3. Em uma porção, está de um lado. Por outro lado, a alma e o poder. O poder aqui é o espírito. Por outro lado, ela se separou em uma outra porção. Isso é 3 contra 2 e 2 contra 3. Ah, Matimídia, mas como eu vou me entender isso aí? Irmão, eu vou, dentro do possível, na luz da minha limitação, da revelação que eu tive, tá? E pelo fato também de estudar os manuscritos que não foram inclusos na Bíblia, das Irmandades Primitivas, eu vou apresentar a vocês aqui, ó. Primeiro, olha, o espírito falsificador, irmão, é mostrado que dentro desse corpo físico existe um espírito ou uma mente falsificada. Nós pensamos que somos ela e não somos ela. Ela, porém, é a mente, é o espírito que impregnou na nossa alma, que também, por outro lado, é uma mente, também é um espírito, entendeu não? Porém, o corpo se trata do corpo físico. O destino, irmãos, é incrível que pareça, todo mundo, todo ser humano, ele está destinado aqui, neste mundo. Quando ele encarna neste mundo, de acordo com os manuscritos das Irmandades Primitivas, que não foram inclusos no que hoje chamamos de Bíblia, mostra o seguinte, que antes do indivíduo encarnasse, porém nesse corpo físico, a alma dele vem acompanhada com um espírito falsificativo. O espírito falsificador, que é uma mente que nós pensamos que somos nós e não somos nós, que não é a verdadeira mente, que é a alma, ela vem impregnada com ele, com esse espírito falsificativo. E junto com os dois, encarna também um destino. Por isso uma pessoa já nasce com problema físico, mental, com doenças, e um vem muito rico, outro muito pobre, com tanto dinheiro no mundo que não sabe aonde colocá-lo mais, de tanto dinheiro que tem, o outro pobre ao ponto de não conseguir se manter com um prato de comida, é obrigado a pedi-lo, ou a vez fazer outros tipos de coisa para consegui-lo, entendeu, irmão? Então, na verdade, isso é o destino. Olha aí, esse destino é chamado de Dharma e Karma. Aquilo que é o Dharma, para eles é riqueza, é saúde, é tudo isso. E porém aquilo que é Karma é tudo de ruim que acontece no ser humano. Então esses 3, eles estão juntos. Esses 3 estão juntos, entenda bem, olha. Porém, na verdade, esses 3, ele trabalha contra os outros 2, que é a alma e o poder é o espírito. Ah, Matimídia, mas que alma? Tudo bem, a alma é nós, em hebraico, como lhe chamar, que Ada foi criado no 6º dia, então, na verdade, hoje ele encontra no 3º dia, e exatamente, irmãos, é exatamente isso, tá? Ada foi criado no 6º dia. No 6º dia divino, da deidade, né? E porém, na verdade, ali ele recebe como natureza, como alma, o Nechamar. E ele passa a ser a imagem, semelhança do Criador. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Zacá e Nequebá. Zacá é macho, Nequebá é fêmea. É isso? E porém, na verdade, diz que porém o ser humano,
Por uma razão, eu não quero entrar nesse assunto, irmão, porque nem muitos irmãos estão preparados para ouvi-lo sobre isso, tá? Eu creio que você esteja, mas nem todos estão, entendeu? Então eu não vou entrar nesse assunto, eu vou cortar muita coisa. Eu vou omitir muita coisa aqui. Lá na frente, eu vou, nos vídeos posteriores, eu vou entrando, vou esclarecendo aos pouquinhos, como eu estou fazendo também, tá? Então o que acontece? Diz que, porém, pelo motivo, porém, Ada, que também tem o Neshama, que é a alma, ele é lançado para Damar, para um planeta que é espinho e cardo, ou seja, para esse planeta. Ele está no sexto céu. Ele foi criado lá no sexto céu. Ele é originário do sexto céu, do sexto Ion em hebraico, do sexto dia na tradução que vem do grego helênico, né? O bíblico. E porém diz que ele, na verdade, foi expulso de lá. Ele chegou aqui, ele veio para essa terceira dimensão, para o terceiro Io, do sexto para o terceiro Io. E no terceiro Io, que é esse mundo nosso, é esse universo com esse planeta nosso, ele, na verdade, aqui nesse planeta, com esse universo, ele, na verdade, recebe uma vestidura de pele. Ada recebe a vestidura de pele. Lembra que Ada é Zaká e Nequebá, conhecido aí como Adão e Eva. Em hebraico comum, também Ishi, que é o masculino, o polo masculino, e Inchá, que é o polo feminino. Vocês sabem disso, talvez até melhor do que eu. E porém diz que aquele recebe uma vestidura de pele. E nessa vestidura de pele, encarna-se nele, na alma dele, em Ada, e porém no seu Neshama, que é a alma. Olha, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, irmão. Um momentinho. Encarna-se nele, impregna-se nele, porém um espírito falsificador, uma mente falsificada. Ele recebe uma mente carnal. E aí Ada começa a ficar confuso. Ele não sabe se ele é alma ou se ele é um espírito falsificado. Entendeu, irmãos? Olha aqui, eu creio que você está entendendo. Eu vou mostrar isso mais claro para vocês. Ele não sabe se ele é alma, aquele do sexto dia, o espírito falsificativo, ou falsificador, que é a mente falsificada, que é do terceiro dia. E aí começa aquela guerra entre o do sexto dia, que é o Neshama, que está no Ada, que é a alma, e porém uma alma falsa, que é o espírito falsificador, como está mostrando aqui, nessa passagem aqui, por Miriam de Magdala, entendeu não? Ou Maria Madalena nessa tradução. E porém, através desse espírito falsificador, foi criado aquilo que chama de destino. Ah, Matimide, mas me explica sobre esse destino. Olha, irmãos, olha, incrível que pareça, tá? Até o ano 553, a Igreja Católica seguia os ensinamentos das Irmandades Primitivas. Ali mostrava que a humanidade estava destinada a encarnar e reencarnar. Encarnar e reencarnar. Era exatamente isso. E porém, no ano 553, pelo imperador Justiniano I, ele na verdade aboliu isso. E de vez ser a ressurreição ou o despertamento ser da alma,
pelo Mashiach, passou, na verdade, seu corpo físico. Olha, depois eu quero falar melhor sobre isso, tá? Aí, no momento, eu vou me focar nisso aqui. Senão vai ficar meio atrapalhado aí. Então, na verdade, irmão, mostra que através da reencarnação e pelas tentações que a alma, que é do sexto dia, que é de Ada, e pelo espírito falsificador, que é do terceiro dia, que é essa mente carnal que nós temos, porém foi criado o que se chama o destino. O destino. E quando o indivíduo encarna no corpo físico, nesse corpo físico, que na Bíblia é chamado de vestidura de pele, tá? Essa é a vestidura de pele, é esse corpo físico, diz que na verdade fica cinco numa habitação. Quer dizer, nesse meu corpo aqui tem cinco. Tem cinco. Só que existe um problema muito grande. O destino é muito forte. Se a pessoa tiver de nascer com problema físico, ele vai ter com problema financeiro, ele vai nascer. Se tiver de ser um bilionário, vai nascer. Tudo isso pela deidade que expulsou Ada do sexto dia. Olha, eu não quero esclarecer sobre isso, tá? Senão vai ser meio pesado, tá? Mas então, o que acontece? Diz que quando, na verdade, essa alma encarna, ela, na verdade, encarna com esse destino que é muito forte. É o destino, é doença, pobreza, enfim, tá? E também esse destino pode ser riqueza, muito dinheiro, muita saúde. Olha, é o que mostra as irmandades primitivas. E muitos segmentos por aí falam a mesma coisa, tá? Mas olha, tanto Dharma quanto Karma, tudo isso é injusto, viu, irmão? Não é justo ninguém nascer pobre demais nem doente. E não é justo ninguém nascer rico demais e com muita saúde também. Por quê? Porque o espírito falsificador, que é essa mente carnal, que está impregnada junto com a nossa verdadeira mente, que é a alma, que cria o que é chamado de destino. Vocês entenderam? Que cria aquilo que é chamado de destino. E que quando, na verdade, essa alma encarna, diz que encarna junto com ela o espírito falsificador, porém, na verdade, o destino encarna nesse corpo físico e também encarna o espírito. Então encarna 4 nesse corpo físico. Aí com o corpo físico fica 5. Porém, esse corpo físico, ele não é servo obediente da alma, que é o Neshama, que é o verdadeiro Ada do sexto dia. Ele é esse corpo físico, que é a vestidura de pele, ele é obediente, porém, ao destino. Um exemplo, um câncer, é uma célula do próprio corpo, que na verdade ela se transmuta e deu para entender, não? Então o corpo físico, que é essa vestidura de pele, ela vai favorecer o destino. Se a pessoa tiver de pegar um diabetes, ela vai obedecer esse destino. Entendeu, não? E porém, na verdade, esse corpo físico, ele além dele ser um servo obediente do destino, ele também é um servo obediente do espírito falsificado, que é dessa mente carnal. Ele tem de se obedecer tudo o que desejar o espírito falsificado, que é a mente carnal, entendeu, não? E porém, eles 3 ficam de um lado. Quer dizer, o espírito falsificador, que é a falsa alma, falsamente, o destino, e porém o corpo físico que é fiel aos 2. Porém, lutando contra quem? A tua verdadeira alma, que é Neshama, que é o verdadeiro Ada, que é do sexto dia, e porém contra o espírito que vem do pleroma, que é do mundo superior, que veio para ajudar a alma. Aí mostra os
5 em uma mesma habitação. 5 divididos em uma mesma habitação. 3 contra 2 e 2 contra 3. Irmãos, aí tudo a ver, irmão. O que é seguir o Mashiach? O que é seguir o Mashiach? Seguir o Mashiach, irmão, não é simplesmente pronunciar o nome dele. Um exemplo, no nosso meio hoje, como está sendo o começo, nós estamos muito divididos em pronúncia. Um exemplo, eu mesmo chamo o Mashiach de Yahushua. Tem irmão que chama de Al-Shá, né? Tem outros irmãos que chamam de Al-Hu-Shua, com o O, né? Entre o A, né? Com ditongo, né? Outros, na verdade, chamam como Yahushá. Outro como Yeshua, outro como Yashua. Olha, irmão, eu não estou contra nada aqui não, tá? Lá na frente, é só o começo, né? Lá na frente todos vamos falar uma só língua, vamos começar a entender, creio que esses líderes, esses que são mais conceituados em nosso meio, eles vão se reunirem e vão tirar uma conclusão e vai ter realmente um nome só, porque diz que o meu povo saberá o meu nome. Então não haverá 2, 3, 4, 5 nomes, por aí haverá um nome só, tá? Mas é só o começo, começamos bem. Todo começo é assim mesmo, todo começo são difíceis, entendeu? Tomar um pouquinho mais de água aqui, irmão. Então, irmãos, na verdade, então é exatamente isso que está claro aqui. Eu creio que vocês entenderam, entendeu? Não? Então, olha, só que eu vou mostrar algumas passagens aqui, para vocês, para mostrar o que, para entendermos o que Shaul e outros, em outras passagens também, ele quis dizer sobre isso. Tudo que ele fala, eles mostram as irmandades nos evangelhos, no que hoje é chamado de Novo Testamento, né? Tem a ver com isso, olha aqui, Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo 21, tá? Diz assim: porque eu sei que em mim, olha, isso é o próprio Shaul dizendo, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, olha, é no corpo físico, é na vestidura de pele. Vocês entenderam? Eu creio que vocês estão entendendo, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha, não é o Ada lá do 6º dia, é a vestidura de pele aqui do 3º dia, da 3ª dimensão, exatamente a qual, porém, o Ada, na verdade, teve de submeter. Ele entrou na vestidura de pele, ele se revestiu de uma vestidura de pele, tá? Então, na minha carne não habita bem algum. Mas por que não habita bem algum, irmão? Por quê? Irmão, infelizmente, por quê, irmão? Porque em todo ser humano, em você, em mim, existe o destino, existe o espírito falsificador, o espírito falsificativo, a mente falsificada, que é a mente carnal, que em grego bíblico é chamado de sáquicos, ou saxi. Deu para entender ou não? Exatamente, existe ele e existe o destino. E porém esse corpo físico, ele é fiel a esses dois. Ele é fiel a esse maldito destino. Não importa se é dharma ou se é karma, se é bem ou se é mal. Não importa. Por isso que ele disse que na minha carne não habita bem algum. Aí ele disse: e com efeito, o querer está em mim. Que é o querer, irmão? O querer é a alma, junto com o espírito. Que na verdade, isso aqui é os três: a carne, o destino e o espírito falsificativo, que é a mente carnal. Ela está dividida de um lado nessa habitação, porque esse corpo, ele é servo fiel desses dois.
E ela não é a favor da tua alma e nem do espírito, que é os dois. Então aí vê 5 dividido numa habitação, 3 contra 2 e 2 contra 3. Ele disse, com efeito, o querer está em mim. Quem é, irmão? É os dois. Que é o espírito, que é lá mostrado como poder, né? Que é o espírito, e a sua própria alma, que é o verdadeiro Ada, do 6º dia. Em hebraico chamado de Neshama, porém em grego bíblico chamado de psique. Entendeu? Não, está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, irmão, olha, na verdade, não é que Shaul, ele tinha esse desequilíbrio. Ele simplesmente faz uma metaforia dessa realidade para essas irmandades de Roma, entendeu? Não? Essas irmandades de Roma, para que, na verdade, eles passem a entender que essa guerra é normal. Acontece em você, acontece em mim. A gente não tem como negar isso, tá? Aí ele fala o seguinte, ele continua. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Tá vendo, irmão? É exatamente isso, irmão. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmão, o pecado é exatamente esses 3, irmão. É o destino, o espírito falsificativo, a falsa alma, a falsa mente, e o corpo físico, a vestidura de pele. É contra a guarda do 6º dia. O Neshama em hebraico. Psique no grego bíblico. E pneuma. Porém também, que é o espírito. No grego bíblico. E ruá, como muitos irmãos na verdade também chama, que é o espírito em hebraico, entendeu, irmão? Então é exatamente isso que está bem claro. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Quer dizer, não é a alma que está fazendo, irmão, mas o pecado que está em mim. Agora ele diz aqui, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, dá para entender, irmão? Qual é essa guerra, irmão? Está entendendo que é aqueles 5 numa mesma habitação? É exatamente isso. De um lado está o corpo físico, o destino e o espírito falsificador, a mente falsificada, a alma falsificada, que essa mente carnal está de um lado. Do outro, na verdade, que são os 3. Do outro lado está o verdadeiro Ada do 6º dia, que é a alma, o Neshama em hebraico, e o espírito, que é do mundo superior. Então existe essa guerra. E você tem de estar em guerra, assim como eu tenho de estar em guerra. Então se viu Mashiach, conhecer o nome, é reconhecer que existe essa guerra dentro de nós. Existe, na verdade, esses 3 inimigos que devemos lutarmos. Você, como Ada, como alma verdadeira do 6º dia, e como espírito que é do mundo superior, que está junto, deve lutar contra esses 3 inimigos. Porque está 5 divididos numa mesma habitação. 3 contra 2 e 2 contra 3. Olha, vou continuar aqui mais. Olha, eu ia continuar aqui, mas peraí que eu vou, na verdade, mostrar aqui uma coisa para vocês. Se eu mostrar aqui uma coisa para vocês, Romanos, eu mostrei, tá? Eu creio que vocês entenderam, tá? Eu vou mostrar aqui só algumas passagens aqui que Shaul, né? Porém em hebraico, Paulo nessa tradução,
ele mostra aqui para alguns irmãos aqui, né? Olha aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a versículo 2, ele diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos no Machia. Quer dizer, eu não pude, na verdade, esclarecer para vocês. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir isso, para entender isso. Já pensou? Falar que você não é esse corpo físico, e que você não é o destino, que você não é a mente falsificada, o espírito falsificador, que é a mente carnal, é muito complicado. Falar que você é a alma, que é do sexto dia, do sexto céu. Falar que você é o espírito, que é do mundo superior. Irmão, é muito complicado. Então, irmão, bem claro aqui. Matimide, mas está certo no grego bíblico. Está certo, é assim, irmãos, está assim. Bem claro aqui, é carnais, se colocou como sáquicos. Quer dizer, olha, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como menino no Machia. Ele falou em sáquico, irmãos. Que a palavra sáquico se trata dessa mente falsificada. Quer dizer, Saul não pode revelar esse assunto que eu estou revelando agora, que eu estou desvendando agora. Não que eu estou desvendando. Isso, porém, os manuscritos das Irmandades Primitivas, que não foram inclusos na Bíblia, que esclarece isso. Olha, aqui embaixo na descrição tem todos esses manuscritos, viu? Tem Pit Sofia, tem tudo aí, tá? Vocês podem examinar, tá bom? Então é exatamente isso. Então a palavra aqui, irmão, bem claro, onde está espirituais, tá? Pneumáticos, tá certo, espirituais, tá? Aonde está aqui carnais, ele quer dizer sáquico, ou seja, a mente sáquica. Sáquico em grego, sáquicos, porém em grego bíblico significa a mente carnais. Quer dizer, eu tive de falar vocês como carnais. Vocês são carnais. Vocês imaginam que vocês são essa mente carnal, essa mente física, desse corpo físico. Então eu vou te falar. Aí ele continua aqui. Com leite vos criei, mas não com um alimento sólido, não com carne. Porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Quer dizer, vocês não estão preparados. Então, irmãos, na verdade, entre nós que somos do Machia, nós estamos divididos em 3 classes. Um como sáquico ainda, um como psíquico e outro como pneumático. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então é bem claro, irmão. Então tem muitos irmãos que não estão preparados, irmãos. Quando passamos os manuscritos das Irmandades Primitivas, que não foi incluso na Bíblia, para entendermos o que hoje chamamos de Bíblia, eles, na verdade, ficam assustados, ficam ignorados, e muitos ficam até revoltados e contra a gente. Mas eu preciso fazer esse papel, porque eu não vejo outra pessoa fazendo. Matimide, você acha digno desse papel? Não, mas não tem ninguém fazendo, eu estou fazendo da maneira que posso fazer, com todos os defeitos, tá bom? Então, exatamente, olha, aqui em 1 Coríntios 15, versículo 44, diz assim, Shaul, nessa Bíblia chamada de Paulo: semeia-se no corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmão, aqui existe uma controversia muito grave. Porque onde põe aqui, ó, corpo, a palavra está certa. Mas, porém, quando está escrito aqui natural, dá a entender que está falando do corpo do pecado, que é essa vestidura de pele.
do corpo físico, e não é, tá? Aqui, ó, eu botei a mesma passagem no grego bíblico, aqui, ó, corpo, soma, tá certo, mas não tá natural, irmão, tá errado aqui, ó, psíquico. O que é o corpo psíquico? É o Ada do sexto dia, é o Ada do sexto dia, é o corpo psíquico, é o corpo da alma. Esse corpo está dentro desse corpo. Eu vou mostrar para vocês aqui nas próprias cartas que estão na Bíblia dos apóstolos, entendeu não? Então, na verdade, psíquico, o que eles colocaram natural. Então há uma controvérsia. Existe uma adulteração aqui. Entendeu, irmão? Porém, aonde está a palavra espiritual, está certo. Porque, na verdade, aqui está pneumáticos. Pneumáticos significa espiritual. Quer dizer, o corpo espiritual. Soma pneumático. Então, está certo, entendeu, não? Mas tem outra controvérsia que é muito grave. Um outro adultério aqui. Por quê? Eles botaram ressuscitará. E a palavra aqui, irmão, tá? Anistatai. Onde está ressuscitará? Está aqui ó, no grego, anistatai. Anistatai, irmão, significa despertará. Despertará. Quer dizer, semeia-se no corpo alma, que é na criada, e vamos despertar para se tornar um corpo espiritual. Porque esses dois está de um lado nessa habitação e os outros três do outro. Então a palavra ressuscitará, tem errado, ressuscitará alguém que está morto. Ah, mas tudo bem, para muita gente, na verdade, o corpo, a alma, o Ada, que está dentro desse corpo físico, vou mostrar isso para vocês, porém, na verdade, está morto, sim, mas entre as irmandades, não. Quando o assunto aqui está falando dos irmãos, está falando dos irmãos, das irmandades de Corintos. Entenderam? Então, na verdade, irmão, aqui não é ressuscitará. Aqui é despertará, acordará, para se tornar um corpo espiritual. É exatamente isso. Ah, então, Monte, me diga, qual é a exegese que devemos fazer aqui? Olha, eu vou fazer dentro do grego aqui, irmão, tá? Obedecendo aqui o grego aqui, ó. A mesma passagem, 1 Coríntios 15, versículo 44, olha. Semeia-se no corpo Ada, ou no corpo alma, e despertará para se tornar um corpo espiritual. E se há corpo alma, há também corpo espiritual. Quer dizer, se hoje temos um corpo alma, há possibilidade desse corpo alma se tornar também um corpo espiritual, já que o espírito já está com você, já está comigo. Deu para entender, irmãos? Então é exatamente isso que eu gostaria de apresentar e estou apresentando. Olha, vou apresentar outra palavra aqui, ó. É de Shaul também, está nessa tradução Paulo. Olha, 1 Coríntios 15, 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Criador. E o de rei vai rei, Criador, daquele que é existência, aquele que é existente por si mesmo. Porém, em grego bíblico, é chamado, os irmãos chamam de autogênesis. Autogênesis significa existente por si mesmo. Quem o de rei vai rei, significado existente por si mesmo. Aquele que é a existência primordial, entendeu? Entendeu, irmão? Não pode herdar a carne e o sangue, não. Esse não, do terceiro dia não. Essa vestidura de pele não. Mas é o Ada do sexto dia, que porém está junto com o Espírito, ele de corpo, alma, pode se tornar um corpo espiritual. Ele vai se despertando para se tornar um corpo espiritual. Está bem claro isso aqui, tá? Aqui ele diz bem claro.
nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Entenda bem, a corrupção, irmão, se é realmente aquilo que é corruptível. Entendeu? Se trata desse corpo físico. E porém a incorrupção é o Hada. É o Hada. Esse pode herdar o corpo espiritual. Pode se tornar um corpo espiritual. Mas porém, esse da corrupção, esse do pecado, esse que é servo obediente, do destino e do espírito falsificado da mente carnal, esse não herda, essa é corrupção. Esse é aquilo que eu li anteriormente para vocês. Entendeu, irmão? Então é exatamente isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa aqui interessante. Não. Olha aqui, irmãos, olha. Eu vou ler aqui Romanos 7, capítulo 7, versículo 22 a 24. Aqui é Shaul, em hebraico, né? Porém, nessa tradução, Paulo. Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de quem manda o Criador, do autoexistente, daquele que é a existência primordial, e o de rei vai vir rei. Entendeu, não? Esse tem prazer. Quem é o homem interior aqui, irmão? O interior, irmão, é o Hada do sexto dia. Entendeu, irmão? É o Hada do sexto dia. Ah, existe o exterior? Existe, que é essa vestidura de pele. É o servo obediente do destino e do espírito falsificador. Da mente falsificada, que é da mente carnal. Entendeu, não? Que ele fica do lado dos dois, eles se tornam três. E eles, porém, são contra a esse homem interior, que é o Hada do sexto dia, que está encarnado exatamente nesse corpo físico, nessa vestidura de pele. Esse Hada tem prazer, mas ele tem esses três obstáculos na vida dele. Esses três inimigos. Então é exatamente isso. Agora eu disse, mas vejo nos meus membros outra lei. Olha lá, irmão. Isso aqui tem outra lei, irmão, que é o corpo do pecado, irmão. Entendeu, irmão? E o espírito falsificador, que trabalha contra a lei do meu entendimento, que é do homem interior, que é do Hada do sexto dia, onde ele chamar a alma. Ele me prende debaixo da lei do pecado. É exatamente isso, irmãos. Irmão, Shaul está descrevendo exatamente aquilo que o Mashiach falou. Eu chamo de Ahu Shua. Né? Tem alguns irmãos que dão pronúncia aproximada. Então, na verdade, sobre debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, irmão. Então está tudo aqui dentro, irmão. Esses dois, devemos, irmão, separar as coisas, percebermos o nosso inimigo. O inimigo do homem está no próprio homem. O inimigo do homem está no próprio corpo físico. Não está lá fora, está dentro de nós mesmos. São esses três: o corpo físico, o destino e a mente falsificada. O espírito falsificado, a alma falsificada, que é essa mente carnal, entendeu? Não? Então é exatamente isso que está bem claro. Tá? Mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, que é do Hada. Ele me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Bem claro, irmão, um corpo físico. Aí ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ah, irmão, esse corpo da morte, irmão. Tá vendo, irmão? Essa vestidura de pele, irmão. Está nela. O que acontece? De acordo com o que Shaul quer dizer aqui, que os irmãos primitivos acreditavam que a humanidade, antes do Mashiach, ela estava destinada a encarnar e reencarnar, e assim sucessivamente. Mas quando o Mashiach veio, ele na verdade ele deu uma oportunidade para aqueles que acreditassem no seu nome e seguissem
despertasse para entender esse mistério desses 5 em uma mesma habitação, 3 contra 2 e 2 contra 3, despertasse e parasse de reencarnar. Parasse de reencarnar. E agora, na verdade, fosse direto para a sua habitação, fazer parte do pleroma, que é parte da partícula do teu corpo, entendeu? Não. Então é exatamente isso. Aí vai, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É isso aqui que Shaul está falando, irmão. Isso aí, olha, aqui eu vou ler mais uma passagem. Olha aqui, Romanos 7, 25. Olha o que diz Shaul aqui nessa tradução, Paulo. Dou graça ao Criador, por Yahushua Machia, nosso soberano. Assim que eu mesmo com o entendimento, ou seja, com a Ada do 6º dia, que é a alma, que é o verdadeiro ser, que é o homem interior, que está dentro desse exterior, que é essa vestidura de pele, sirvo a lei do Criador, sirvo a lei do autoexistente, em grego, o existente por si mesmo, que em grego o autogênese, porém em hebraico Yud Rei Vav Rei, aquele que é a existência primordial, mas com a carne, a lei do pecado. Quer dizer, irmão, não tem jeito. Você está dividido, entendeu, irmão? É exatamente. Mas eu tropecei aqui, irmão. Infelizmente, isso é normal. Ergue a cabeça e siga para frente. Você tem 3 inimigos dentro desse corpo físico, um do qual é esse próprio corpo físico, o espírito falsificador, a alma falsificada, a mente falsificada e o maldito destino, que na verdade para uns é muito maravilha e para outros é uma grande desgraça. E muda o teu destino também, você tem poder para mudar seu destino no nome do Mashiach, assim como eu também, entendeu? Então é exatamente isso, mas com a carne e a lei do pecado. Então o que na verdade Shaul, não é que Shaul ele tinha esse desequilíbrio dentro dele, não. Ele estava mostrando as irmandades, ele está fazendo aqui uma metaforia. Está mostrando as irmandades, irmão, é assim mesmo. A coisa assim, é 2 contra 3, 3 contra 2, tá 5 dividido em uma mesma habitação, mas vai lutando, irmão. Olha, vai carregando a sua cruz, é isso aí, ó. Carrega a cruz, é isso aí. É os 2 lutando contra os 3. Só que os 2 têm que estar vencendo contra os 3. Os 3 não podem estar vencendo os 2. Senão você não está carregando sua cruz. E nem eu também, entendeu, irmão? Então é isso que é carregar a cruz. Então, irmão, é exatamente isso. Olha, irmãos, aqui eu já li essa passagem para vocês. Eu já li. Olha, eu quero mostrar só uma coisa aqui, ó. Olha, porém, em 553, no segundo concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, tá? Através do imperador bizantino Justiniano, os Justinianos I, junto com as autoridades da Igreja Católica Romana, porque na verdade a capital do império nessa época era exatamente Constantinopla, não estava mais em Roma. Porém, o que eles fizeram? Até ali era assegurado que o ser humano e a humanidade estava destinada a encarnar e reencarnar. E que só através do Mashiach, porém esse Ada, ele deixava de reencarnar e era levado para o mundo superior. Ele, na verdade, não ficava mais sujeito nem ao corpo físico, nem ao espírito falsificador e nem ao destino. Entendeu ou não? Exatamente, ficava livre. E porém, a partir dessa data, irmãos, aqui de 553,
Ele mudou. Que a salvação não era mais do Ada, do eu interior, do sexto dia. E ele tirou e falou que era um corpo físico e porém um espírito falsificador. O espírito falsificativo, a alma falsificada, a mente carnal que ia ser salva. Então, na verdade, ele tirou a salvação do corpo-alma, do lado do sexto dia. E, na verdade, passou para a vestidura de pele e do espírito falsificador. É exatamente isso, irmão. Então, bem claro, eu não concordo, Matimide, porque esse negócio de encarnar e reencarnar vem de Allan Kardec. Não, Allan Kardec simplesmente foi um cara que entrou na história aí posteriormente. Tem nada a ver, todas as culturas antigas e até hoje, o que é conhecido como judeus atual, tá? Tanto cabalista como ortodoxo, acredita na reencarnação. E todas as culturas primitivas acreditavam. Somente o cristianismo hoje, irmão, que veio pelo catolicismo e as igrejas protestantes e as evangélicas e as pentecostais que seguiam, na verdade. Porém, na verdade, a determinação, a alteração do imperador bizantino Justiniano I, no segundo concílio de Constantinopla. Aqueles que não concordam com as irmandades primitivas, tem muitos que nem aceitam os manuscritos que estão escritos das irmandades primitivas que não estão inclusos na Bíblia, só porque lá mostra exatamente isso, que a humanidade estava destinada a reencarnar, a encarnar e reencarnar, e que era liberta desse ciclo reencarnatório pelo Mashiach. Por isso que, na verdade, muitos não aceitam. Então está de acordo a Igreja Católica. Quer dizer, isso começa em 553. Olha, eu quero mostrar um negócio aqui interessante aqui, tá? Olha, tá vendo aqui, irmão? Na verdade, assim, eu vou tentar mais ou menos entender, ó. Ó, mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é o corpo físico, todos nós temos, é a vestidura de pele, tá vendo? Esse tá de camisa verde aqui, calça azul. Aqui é uma ilustração só, tá? Então esse aqui é o corpo físico, então esse não herda, tá? Esse do meio é o Ada do sexto dia, que é do sexto céu, o sexto universo. Olha, esse primeiro que eu mostrei aqui, ele é do terceiro, a vestidura de pele. E porém, anterior a ele, tem o do mundo superior, que é o espírito, lá mostrado como poder. É o espírito. Então esse aqui, na verdade, nesse aqui é pneumático. Ele é pneuma, ele é rura em hebraico. Ele é pneuma no grego bíblico. Esse é psique. Porém, no grego bíblico, no hebraico ele é chamar, é o Ada. Entendeu? E esse aqui, ele é o saxi. É o saxi, ou é o saxi. Aqui está a mente, saxi nele, a alma falsificada. Essa é a mente do pecado, deu para entender? Então, irmãos, é incrível que pareça. Olha, a maioria de nós, tá vendo que é o Ada aqui? Está um pouco pendendo para ele, para esse corpo físico, para essa vestidura de pele. E uma outra parte para o espírito. Esse está crucificado. Mas na ressurreição, ou seja, no despertamento, na elevação, quando deixamos esse corpo físico, o que acontece, irmão? Porém, esse Ada aqui que está no meio, que é a alma, que é o Ada, é o Neshama, que é o psique,
Ele, porém, não vai estar mais sujeito a esse de camisa verde e calça azul, que é o corpo do pecado, a vestidura de pele, que é do terceiro rio, terceiro dia, essa terceira dimensão. O mundo onde há espinho e cardo, chamado em hebraico de Adamá. Deu para entender? Então é exatamente isso. Irmão, estou chegando aí para terminar, tá? Eu acho que o vídeo já ficou um pouco longo. Irmãos, irmãos. Olha, irmãos, eu sei que é muito difícil, viu? Eu sei que é difícil, né? Vou tomar um pouquinho de água mais aqui, tá, irmãos? Eu sei que é difícil para muitos irmãos, né? Por quê? Porque nós saímos das religiões do cristianismo, né? Um do catolicismo, outro do protestantismo, outro das igrejas evangélicas, outro das igrejas evangélicas pentecostais, enfim, né? E ali mostra que é o corpo físico que vai herdar, que é essa mente do pecado física, né? Essa mente. E é assim que eles mostram, né? Na verdade é isso. Diz que vai sair voando pelos ares o corpo físico aí. Tá tudo, olha. Quando examina os originais, não existe isso, tá? Nenhum admite ser contra, mas não. É normal, irmãos. Está isso bem claro. Eu não pude vos falar como espirituais, mas como carnais. Tem que ser normal. Deixa cada um pensar aí. Olha, irmão, mas assim, se nós conhecemos o nome, precisa mudar muita coisa. Você deixou nome, dízimo, um bocado de coisa. Deixa esse resto de coisa também da Igreja Católica. Isso é da Igreja Católica. Passou para o protestante passou para as evangélicas tradicionais. As igrejas evangélicas tradicionais passaram para as igrejas evangélicas pentecostais. E nós ainda estamos presos nisso. Deixar isso de lado, irmão. Olha, aqui embaixo tem os manuscritos das nossas irmandades primitivas. Matimílio tem decretado. Não, eu não falei nada de mim. Entendeu? Eu falei porque está nos manuscritos lá. Se alguém quiser ser contra os manuscritos das irmandades primitivas, como a Igreja Católica realmente foi e é até hoje, e as protestantes, as evangélicas tradicionais e as pentecostais são, que seja. O que eu vou fazer? Entendeu? Eu creio nos manuscritos das irmandades primitivas. E através dos manuscritos que não foram incluso na Bíblia, eu procuro entender a Bíblia em geral. Entendeu? Olha, eu agradeço vocês de aqui. Dá um like, um dislike aí, dá um comentário contra, a favor, porque é muito indagador esse estudo, tá? Eu sei disso, tá bom? Eu agradeço aí, um abraço para todos aí.